Oi pessoal, tudo bem aí com vocês? Como é que vocês estão? Hoje a gente vai para a aula 2 do Pilates Iniciante. É um Pilates onde eu ensino tudo que você precisa saber para, com segurança, realizar as aulas de Pilates, né? Coisas que você deve pensar enquanto você está fazendo Pilates. Essas aulas elas vão te ajudar a gerar consciência corporal que você precisa para fazer Pilates na sua casa com segurança. E hoje a gente vai falar sobre o posicionamento da pelve. A pelve é esse osso aqui, é um triângulo. Ele é um triângulo, ele começa aqui ó, na nossa cintura, onde a gente coloca o cinto, e aí ele desce cruzando aqui ó, até o pubis. Ele é exatamente esse osso aqui. Eu vou colocar uma foto para vocês verem. Tá certo? Então aqui tem a sínfise púbica, aqui a gente chama, né, o finalzinho da pelve de pubis ou sínfise púbica. E aqui, ó, nas laterais, nesse ossinho aqui que a gente consegue sentir, ele tem um nome muito bonito, chama espinha ilíaca anterosuperior. E a gente vai falar sobre esses ossos e sobre o posicionamento da pelve. Vamos começar deitado, a gente vai falar e vai se exercitar. Então, pega o seu apoio de cabeça, deita no chão, tá bom? E aí, ó, você vai primeiro só mexer a pelve. Então pode colocar a mão aqui na sua cintura, ó, e fazer o movimento completo, para cima e para baixo, para cima e para baixo. Pode perceber que a sua coluna lombar ela acompanha a pelve, ó. Fica um buracão aqui, eu passo meu braço inteiro aqui, ó. E ao mesmo tempo não passa nada também quando eu puxo a pelve para cima. Então pode ver que a pelve acompanha a lombar e a lombar acompanha a pelve. Agora a gente vai aprender a posicionar a pelve na neutra. O que é a neutra? A neutra é quando a gente tem os ossinhos aqui da cintura alinhados com o nosso pubis, com a nossa sínfise púbica. Eles estão alinhados paralelos ao chão. Eu brinco que se eu colocar uma taça, o líquido vai ficar distribuído se eu tiver com a pelve na neutra. E é verdade. Então você vai perceber que você vai entrar a sua mão aqui, uma parte da sua mão, né? Vai ter uma lordose, vai ter um espaço. A gente chama de lordose lombar. Vai ter um espaço entre a sua coluna lombar e o chão. E se eu colocar uma taça aqui no meu umbigo, o líquido vai ficar totalmente distribuído de forma igual. Igual se tiver alinhado as espinhas ilíacas anterosuperiores com o pubis, né? Geralmente a pelve na neutra, ela é a melhor posição para a pelve, porque distribui melhor o impacto da nossa coluna. Estou fazendo um abdominal, mantendo a pelve neutra. Deixa eu deixar minha taça aqui. Então, ó, com a pelve na neutra, então sentindo pesado meu bumbum. Eu vou começar fazendo 100, ainda com os pés no chão, que é o lugar em que a gente mais vai usar a pelve na neutra, com os pés no chão, que a gente chama de cadeia cinética fechada, um nome muito feio. Mas vamos lá, faz o 5, a cabeça, sobe o tronco e vamos começar essa aula aquecendo. Inspira, 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 expira, 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 inspira, 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 expira, 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 expira. Então você vai respirar, mantendo o tronco no alto, batendo os braços, né? Pulsando os braços na lateral, de acordo com a sua respiração. Então em 5 tempos, só inspira, em 5 tempos, ó. Agora só expira, em 5 tempos. Agora só inspira. Agora só expira. Sente as suas costelas para os lados, para frente e para trás. Sente o bumbum pesado. Olha eu trazendo a minha pelve para o imprint sem querer. Deixa a pelve na neutra, tá bom? Vamos fazer mais 2 respirações assim? Olhar lá nos joelhos. Mais uma respiração. E descansa. Então, eu mantive aqui a minha pelve neutra, tá certo? O tempo inteiro. Vamos fazer também os pulsos abdominais. Então, faz o 5 a cabeça, sobe o tronco. Pesa bem o bumbum, não deixa, confere aí. A minha pelve tá louca pra vir pro imprint.
Eu tô controlando ela. E aí, ó, pulsa aqui em cima. Faz um travesseirinho aí com a cabeça, com a mão atrás da cabeça. E pulsa por 1, 2, 3, 4, 5. Não volta tudo. 6, 7. Enrola mais o tronco. 9, 10. E descansa. Vamos pulsar pro lado agora, ó. Vou girar pra vocês e pulsar sem voltar. 1, 2, 3. Pelve na neutra. 5. Deixa o buracão lá entre a lombar e o chão. 8, 9, 10. Vou pulsar pro outro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E descansa. Boa. Então, essa é a pelve neutra, né? O pubis e os ossinhos da cintura na mesma linha. Gera menos impacto para nossa coluna, é a que a gente mais vai procurar ter. E ela é principalmente usada nos exercícios com os pés no chão. Agora a gente vai falar sobre a pelve no imprint, que é um posicionamento alternativo. E eu vou usar a taça aqui de novo para mostrar para vocês. Então, no imprint, geralmente, a gente vai usar o imprint como posição alternativa quando a pelve neutra não pode ser mantida por dor ou outras questões, postura e tal. E também com as pernas no alto, que é a cadeia cinética aberta que a gente fala. Então, toda vez que tiver com a perna no alto, nesse começo a gente vai fazer essa posição do imprint. Como é que é essa posição? É assim, eu tô aqui na neutra, né? Deixa eu posicionar aqui meu pubis na mesma altura aqui da cintura. E agora eu vou pender o líquido para minha direção, o líquido da taça para minha direção, levantando o meu pubis. Você vai sentir que diminuiu aqui o espaço entre a lombar e o chão. Diminuiu esse espaço, mas ainda tem um pouquinho de espaço entre a lombar e o chão. Tem uma lordosezinha pequenininha. Então, esse posicionamento que o líquido vira mais para mim, o pubis está um pouco mais alto que a minha cintura, levemente. A gente chama de imprint. Então vamos para neutra e para o imprint de novo, para vocês sentirem. Neutra, imprint. Neutra, imprint. Neutra, imprint. É bem pouquinho, gente, é bem pouquinho. Mas você sente diferença ao fazer isso. Vamos manter então a pelve no imprint, tá bom? Então o líquido tendendo mais para mim. Vou deixar aqui a minha taça. E vamos fazer com as pernas no alto. Então as duas pernas no alto, mantendo o imprint, abdômen, tá? O imprint, ele é feito com os abdominais, tá bom? Ele não é feito com os glúteos. Então você vai chamar seus abdominais e puxar seu pubis para você, tá bom? Então vamos lá. Puxa uma perna, puxa a outra, junta as duas. Solta o ar. Toca o pé no chão, puxa o ar, volta. Não perde o imprint. A pelve vai querer ir para neutra, não deixa. Contrai o abdômen, solta o ar, vai. Puxa o ar, volta. Solta o ar, vai. Puxa o ar, volta. Vamos lá, vamos seguir. Excelente, dá uma descansada aí, ó. Vamos fazer agora com as duas pernas no ar e a gente vai descer as duas pernas como se fosse tocar o chão. Se você conseguir tocar o chão, pode tocar. Mas não pode perder o imprint. Se você vê que a sua pelve tá indo para neutra, então volta. Então é assim, ó. Vamos tentar. A gente vai o mais baixo até onde o imprint pode ser mantido. Eu consigo tocar o chão. Eu consigo tocar o chão, mas eu sofro. Se você perder o imprint, né? Se você, por exemplo, for até aqui, já perdeu o imprint, já volta, então. Vem até onde você consegue ir, ó, sem perder o imprint, tá bom? Eu vou até o chão e volto. Que eu ainda consigo manter o imprint. Concentrando muito aí nos abdominais, mas concentrando muito mesmo. Solta o ar, vai, puxa o ar, volta. Você vai ver que você vai sentir muito seus abdominais, mas muito mesmo. E aí descansa, desce uma perna, desce a outra. Perfeito, gente. Bom, pessoal, e agora a gente vai fazer a ponte da neutra pro imprint
Vou tirar aqui meu apoio de cabeça pra gente fazer a ponte, tá? Então, ó, da neutra pro imprint, sobe o bumbum e vem descendo vértebra por vértebra. Sente seu corpo passar pelo imprint e terminar na neutra. Vamos fazer a ponte com essa consciência. Então, eu tô na neutra, vou trazer minha pelve pro imprint e daí eu subo e aí eu vou voltando vértebra por vértebra, passo pelo imprint, caiu na neutra. Vamos lá. Imprint, neutra, subiu. Puxa o ar. Solta o ar, vem voltando vértebra por vértebra. Sente-se passar pelo imprint e cai na neutra. Contrai bastante glúteo agora para subir na ponte, tá bom? Mas lembra que o imprint é com os abdominais. Na próxima a gente vai manter o bumbum no alto. Mantendo o bumbum no alto, sobe e desce o calcanhar. Solta o ar, sobe o calcanhar. Puxa o ar, desce o calcanhar. Solta o ar, vai. Puxa o ar, volta. Solta o ar, vai. Puxa o ar, volta. Bastante glúteo aqui para manter a altura do bumbum. E mobiliza seus calcanhares, tá bom? Conecta força para segurar o xixi aí. Abdômen contraído. E descansa, mobilizando vértebra por vértebra. Agora a gente vai sentar numa almofada. Você pode sentar direto no chão também. E que a gente vai achar a neutra na posição sentada, né? Como é que eu faço para achar a neutra na posição sentada? Você tem que sentir que você está sentando em cima de dois ossinhos que tem embaixo de cada bandinha do bumbum, que a gente chama de isquios. Ele tem um nome, é tuberosidade esquiática. Nome bonito. Você tem que sentir também que tem uma leve lordose aqui, que você tá reto aqui na coluna, né? Que a sua coluna não tá assim, ó, em C. Então, quando você sentar em cima desses dois ossinhos, você vai perceber que você vai estar bem reto. Para eu chegar nessa posição, eu preciso de uma almofada. Se eu sentar no chão, eu não consigo, eu fico para trás dos isquios. Às vezes eu consigo se eu dobrar bem meu joelho, mas sofre muito minha musculatura aqui do quadril. Então assim, observe, eu preciso de uma almofada, talvez você precise de sentar num banquinho. Quanto maior os encurtamentos, mais a gente precisa subir a altura do assento, tá bom? E dobrar o joelho também ajuda. Então essa posição eu tô na neutra. E daqui dessa posição, a gente vai fazer a rotação da coluna. Então assim, ó, mantém seus joelhos juntos. Pés de palhaço, joelho, o que você conseguir esticar. Se não conseguir esticar, faz que nem eu. O importante é estar na neutra sentado, tá bom? Estica os seus braços aqui, ó, para os lados, de uma forma que você consiga ver suas mãos na visão periférica. E a gente vai girar, ó, por 1, 2, 3 pulsos e volta. Então, expira. Vamos lá pro outro lado, ó. Roda, roda, roda. Puxa o ar, volta pro meio. Roda tudo na primeira. A segunda e a terceira são para tentar alcançar mais, rodar mais. Torce tudo, umbigo apontando para frente. Não roda do umbigo para baixo, só do umbigo para cima. O pé mais puxado que você conseguir, que o seu alongamento permitir. E mais uma para cada lado. E descansa, gente. Isso mesmo. Vamos para flexão lateral. Então você vai sentar de bandinha, vai cruzar seu pé por cima do outro. E vai deixar sua mão se empurrando contra o chão o tempo inteiro. Joelho de cima, olha para fora e apoia o seu braço, como se você estivesse segurando uma bandeja, tá bom? Então nada de relaxar as escápulas aqui, ó, você empurra contra o chão bastante. E aí a gente vai subir o bumbum, levando ele para frente e para cima e alonga a coluna. Então, leva o bumbum para frente, para cima, e faz o maior arco-íris que você conseguir fazer com o seu corpo. Então,
solta o ar, alonga, puxa o ar, fica. Solta o ar, desce, puxa o ar, fica. Solta o ar, alonga, puxa o ar, fica, se empurrando e tentando alongar o máximo possível. Solta o ar, desce, puxa o ar, fica. Vamos seguir mais 2 assim. E mais uma. E vamos fazer tudo igual do outro lado. Mesma coisa, ó. Cruza um pé por cima do outro, encaixa o pé de trás aqui no pé da frente, segura uma bandeja com o braço de cima, deixa a sua mão mais ou menos na mesma linha do seu pé. E vamos lá. Traz o bumbum para frente e para cima, soltando o ar. Puxa o ar, fica. No maior arco-íris possível, solta o ar, volta. Puxa o ar, fica. E recomeça. Solta o ar, vai. Puxa o ar, fica. Solta o ar, desce. Puxa o ar, fica. Vamos mais 4. Mais 3. Mais 2. Mais 1. E descansa. É isso. Vamos deitar de barriga para baixo, vamos para as nossas extensões. Então, muita gente, quem não consegue fazer os exercícios de barriga para baixo, por causa da hiperlordose ou por dor na lombar, às vezes, só de dar esse apoio aqui, colocar essa almofada na cintura, já alivia. Não pega o pubis, que pega só a parte de cima da pelve, que é a parte onde a gente passa o cinto. Então, se você sentiu dor, experimenta fazer esse exercício que a gente está fazendo aí, dessa forma, com esse suporte da almofada. De barriga para baixo, a gente vai manter as pernas juntas ou levemente separadas. Vai abrir o peito um pouquinho, subir os braços e aí volta. Então, inspira, abre o peito, sobe os braços e volta. Muita energia nas pernas, tá bom? Muita energia nas pernas. Contrai bastante glúteo. Muito glúteo, muito abdômen. Dá suporte para a lombar. Contrai glúteo, dá suporte para a lombar. E descansa, gente. Vamos fazer um alongamento da concha para fechar. Então, ó, vamos fazer um alongamento da concha hoje de barriga para cima. Então, deita de barriga para cima, abraça suas pernas, ó, e chacoalha para um lado e para o outro. Afunda bem a barriga. Muito bom, gente. Pode descansar. Muito bem, gente. Essa foi a aula 2 do nosso Pilates Iniciante, que é a nossa série em que eu ensino, né, os principais pontos que você deve observar para praticar Pilates na sua casa, com consciência corporal, com menos risco de se lesionar, para você obter saúde sem sair de casa, tá certo? Muito obrigada. Te vejo na aula 3, posicionamento da caixa torácica.